tarde para você que está acompanhando mais um programa direto da redação. Hoje, terça-feira, dia 27 de julho, isso mesmo. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Participe de onde quer que você esteja nos assistindo, dá o seu like, comenta. E é claro, né, a gente traz para você as principais informações, notícia, horóscopo e entretenimento para sua tarde. Já, Rodrigues, boa tarde, quais os destaques você tem pra gente hoje? Boa tarde, Ragnara. Hoje a gente vai falar dos signos, como é de costume, não é mesmo? Vamos falar então lá do Arthur, do BBB, que teve uma conquista muito grande. Para quem acompanhou a Juliette também nesse reality dela, não é reality, é o seu documentário. Né? Isso mesmo, a gente vê o quanto ela está triste com a fama. Não bem triste, mas logo mais eu explico para vocês. Tu não vai trazer a do Ronaldinho? Então, com deixa certeza, eu falar né? aí, olha só. E o Ronaldinho, Olha que está essa, Leandro, convocando as suas ex-namoradas para um processo contra uma outra ex-namorada. É, o negócio, ó, rapadura é doce, mas não é mole, né? Boa tarde, Leandro. E você Boa tem tarde. quais destaques pra gente hoje? Boa tarde, Ragnara. Boa tarde, Aljá. Boa tarde a você que nos acompanha direto da redação. A gente está acompanhando aí os desastres dessa madrugada na cidade de Getúlio Vargas e naquela região ali, Floriano Peixoto, Charrua, Erebango, estação, uma forte chuva de granizo. Inclusive, o município decretou situação de emergência. Já já a gente fala mais sobre isso. Com certeza. Começamos então com a primeira sequência dos signos Áries, Touro, Gêmeos e também Câncer. Vamos lá então, olha só, para o signo de Áries. Marte adentra o setor do cotidiano, fornecendo então proatividade e dinamismo nos processos, enquanto que Mercúrio estimula a troca de ideias, tá bom? Já em Touro, a forma como as pessoas se comportam pode lhe ajudar em suas vivências, por isso procure trocar ideias com a família e os amigos. Já em Gêmeos, como Marte adentra o setor familiar e Mercúrio comunicativo, tente se mostrar mais próximo das pessoas, aperfeiçoando sua capacidade gestora. E em Câncer, mesmo que surjam desafios interpessoais, estes beneficiam conversas e práticas que fortaleçam as parcerias, beneficiando assim o setor familiar. Tá aí, então, as previsões para essa segunda-feira do horóscopo. E hoje, Leandro, a galera dos 27 anos está se vacinando. Que notícia boa, né? Isso mesmo, Ragnara. A imunização aqui em Erechim hoje chegou na data dos 27 anos e também dos 13 anos para quem tem comorbidades, né? Lembrando que a vacinação acontece até às 5 da tarde na central de imunização para quem tem 27 anos e para quem tem 13 anos com comorbidades na UPA, na UBS Centro. Também destacando que está o momento aí da segunda dose da vacina AstraZeneca. Para quem fez até o dia 15 de maio, pode já tomar a segunda dose aí e basta se dirigir à central de vacinação levando a carteirinha de imunização. Para quem faz a primeira dose, a lembrança de sempre é o comprovante de residência, documento de identificação e também o cartão do SUS. E se você tiver o cartão de vacinação, também leve, que vai ajudar bastante na hora. E é muito importante ficar atento à segunda dose, porque todas estão sendo antecipadas. Então, se você tem o controle lá na sua carteirinha de vacinação, dá uma olhada se já não chegou a hora, né, Leandro, de fazer a segunda dose. Fica de porque olho não é, aí. a primeira só não resolve, né? É verdade, Precisa é importante das as duas, né? A imunização para ter o ciclo completo, aqueles 100% contra doenças graves, né? Lembrando que a vacina, ela não impede que você não pegue mais o coronavírus, né? Mas ela faz com que você não chegue à parte grave da doença, ou seja, elas têm 100% de eficácia contra a fase grave da doença e aí outras aí contra a fase leve e moderada, né? Então a vacina pode ser bem mais fraca, a doença pode ser bem mais fraca graças à vacina. Então, mas para isso acontecer, é importante que você tome as duas doses. Muito bem. Eu quero mandar um abraço para quem está participando com a gente. A Cleci mandou um boa tarde. Boa tarde, linda. Uma boa terça-feira para você. Também a Rosana Panceira está dando um boa tarde. Boa tarde, Rosana. Uma ótima terça. E você segue nos acompanhando, pode participar. Pode mandar o seu recadinho, o seu like, que é muito importante. O reconhecimento e a participação também na nossa live. A Iri Custódio está participando. Boa tarde, ótima tarde. Um pouco frio. Abraços para vocês. Um pouco bastante, né, dona Iri? Comparado com ontem a gente estava aqui
arregaçando as mangas, né? Eu tava de camisa, não, tava de camisa, mas tava com ela a gente tava dobrada. todo mundo ontem, com a tava manga super dobrada, de boa. assim, e agora a gente tá aqui, né, se batendo de frio. E promete, né, Leandro, piorar essa semana. É verdade, essa é só a primeira fase. Agora está fazendo 9 graus aqui em Erechim nesse momento, né? E o frio tende aí a ficar mais forte aí nos próximos dias. Essa deve ser a maior onda de frio aí deste inverno e ela deve durar até agosto, né? A previsão aí é até o 1º de agosto, ou seja, até a próxima segunda-feira. Então, as temperaturas vão cair ainda mais. Agora, sem a chuva, hoje estava previsto para ter um pouco de chuva, parece que não vai acontecer, já depois da temporal que a gente vai falar logo mais. E também, agora a previsão é de frio, né? Daqui a E pouco a a gente fala mais. Climatempo, Leandro, divulgou hoje uma notícia falando sobre o que é fato, que vai acontecer, e o que é fake, informações que estão circulando nas redes sociais que são inverdades. Vamos lá. Então, fake. O Brasil terá a onda de frio mais intensa do século. Não é verdade? A massa de ar frio de origem polar que chegará ao país a partir desta quarta-feira irá provocar queda muito acentuada da temperatura. Porém, não vai ser a mais fria do último século, né? Fake também. Temperatura pode ficar abaixo de menos 15 graus. Não, isso não vai acontecer. Até o dia 24 de julho, a menor temperatura foi registrada no Brasil como 8,2 graus negativos. No dia 20 de julho, em Urupema, localizada na Serra Catarinense, Leandro. A sensação térmica pode chegar a menos 25, verdade. Já tinha Contei trazido ontem essa isso aqui, informação né? pra gente ontem, né? Não vai estar frio, mas a sensação térmica vai ser gelada, meu amigo. E também a onda de frio desta semana será mais duradoura, verdade, como você também tinha trazido pra gente ontem. O grande diferencial dessa massa de ar frio que vai chegar a partir de hoje aqui no centro-sul do país, com temperaturas mínimas negativas na área de maior altitude da região sul, entre menos 6 e menos 10 graus. Então, Isso aí. fatos e fakes para você da previsão do tempo. Daqui a pouco a gente fala mais. É isso aí. Agora a gente vai falar do Ronaldinho Gaúcho. Que história é essa de reunir esses? Vamos lá, falar então do Ronaldinho Gaúcho. Eita, vamos lá. Olha só, gente, o Ronaldinho Gaúcho tá com um processo com a ex dele, só deixa eu pegar aqui, a Priscila Alves Coelho, né, que ela pede na justiça 100 mil de pensão compensatória, né, Por quê? gente? Pelos anos que ele viveu com ela, também tem um outro rolê aí, porque ele pode ser preso novamente Mas por ele não não tem que pagar só essa dividir pensão. algum bem com ela? Não, além dos bens. Essa é Então, uma compensatória, né? é ele uma já, ele já paga a compensação. pensão. né? Existe isso. uma pensão por ter te aguentado todo esse tempo. Isso, é uma Compensatória. Mais ou menos pensão isso aí, compensa- né? É mais ou menos isso. Eu Mais acho 100 que mil seja ainda, pra dar uma nesse, compensadinha. nesse rolê, né? O ex-jogador, então, ele tá de férias agora na Europa e ele começou a reunir, então, suas ex-namoradas para testemunharem contra contra a Priscila, né? O Porque que elas acontece? vão falar o que deles? Vão falar bem? Eu acredito que vão falar bem, né? Porque, olha só, é muito engraçado, mas o ex-jogador, ele também ele foi convocando essas ex-namoradas, assim, só que enquanto ele estava com a Priscila, ele estava namorando uma outra menina e existia uma terceira menina que se chama Renata. E aí ele também está chamando ela para fazer esse... Enfim, para ir junto com ele, para ir lá depor a favor dele e tudo mais. Vale lembrar que ele está tirando umas férias na Europa também, né? E ele está procurando para testemunharem mesmo, né? Porque existe esse movimento, tem esse movimento ali no judicial que está acontecendo, está tendo esse processo, está rolando contra ele. A Priscila está incisiva, a Priscila Coelho, ela está incisiva, ela quer ganhar esse dinheiro e, para além do dinheiro, também ela está querendo os bens dele. Ai, né? ai, ai, daí Alguma já coisa com complica, relação né? aos bens. É isso Tá aí. fácil pro Ronaldinho. O jogador, então, o que está acontecendo com o Ronaldinho? Ele está com medo de ser preso, né? De novo? De novo, né? Ele já tem carteirinha lá na prisão, eu acho. E aí ele está com medo de ser preso, ele está com medo de também perder grande parte dos bens, né? Que ele não quer perder. E ele também não quer pagar esses 100 mil reais, que eu acho que deveria ser uma caixinha para ele, né, gente? Deve ser uma coisa Mas pra dá ele. tudo certo, né? Que se resolvam. Leandro,
E a Vamos chuva falar, que deu essa madrugada, conta mais pra É gente. verdade. Olha, a situação não era... havia-se uma informação que poderia acontecer esse temporal grave na região, mas não se achava que seria de tamanha gravidade como aconteceu, né? Principalmente os municípios daquela região de Getúlio Vargas. Nós temos ali Estação, Erebango, Floriano Peixoto e Charrua, que foram os mais afetados com uma chuva de granizo que durou aí cerca de 20 minutos. Ela começou por volta das 11h30 da noite e terminou já depois da meia-noite, já no início da madrugada de hoje. Depois desta ação, um levantamento feito até agora pela parte do meio-dia da Prefeitura de Getúlio Vargas apontou que mais de 300 residências e prédios foram afetados aí no município. Houve danos nas residências, nos telhados. Aliás, lá na internet, lá no Facebook do Bom Dia, tem as fotos e os vídeos que mostram aí a RS 135 tomada pelas pedras. Em Erebango mostra um agricultor, né, tentando caminhar no meio da chuva de pedra. Parece que é neve, né, de tamanho a quantidade de pedras. Em outra imagem, um vidro de uma residência, as pedras estouraram o vidro, né? Enquanto os moradores estavam em casa, um susto, momento de terror vivido pelos moradores. Nós vamos ver um vídeo agora que é do prefeito lá de Getúlio Vargas, o Maurício Soligo, que acompanhou de perto ontem à noite essa situação aí, dessa chuva de granizo lá no corpo e principalmente apoiou o Corpo de Bombeiros. Além disso, agentes da Força Voluntária aqui do Alto Uruguai participaram dessa ação. Tá no ponto aí o vídeo? Vamos acompanhar. Uma noite triste a todos nós. Sabemos e estamos fazendo o levantamento, nosso vice-prefeito Paz, o pessoal da Secretaria de Obras está nas ruas. Estamos aqui no Corpo de Bombeiros, onde nós estamos com lonas. Então, todas aquelas pessoas que puderem e que necessitam, mas que de fato necessitam de lona, nós estamos aqui com a Defesa Civil. Nossa Defesa Civil está presente, juntamente com os bombeiros, nós estamos fazendo a entrega de lona. Então, todas as pessoas que precisam, que tiveram o seu telhado danificado, venham até os bombeiros aqui e retira a sua lona. Sabemos da necessidade de todos, nós ainda não temos o levantamento total, mas sabemos que todo o nosso município, uma parte significativa do nosso município, foi atingido por esse granizo. Então nós pedimos a compreensão de todos. O momento agora é de se ajudar. É isso que nós precisamos. Queremos agradecer muito aqui a disponibilidade dos bombeiros, mas principalmente a solidariedade de todos e a ajuda. Quem precisa lona, vem até aqui a corporação e nós estaremos juntamente com os bombeiros fazendo a entrega. Está aí, então, a fala do prefeito Maurício Soligo. Eu ainda estou lendo o decreto aqui, mas o destaque desse decreto é que ele autoriza, então, a convocação de voluntários para reforçar ações de resposta aos desastres e à comunidade em geral. Também o município iniciou uma campanha solicitando doação de cobertores e colchões que podem ser entregues lá no Centro de Convivência de Idosos Natalício José Bottoli e faz um apelo para que as pessoas sejam solidárias ao prefeito e façam suas doações. O município segue entregando lonas lá com o apoio da Defesa Civil do Estado, que também está acompanhando o caso juntamente com a Defesa Civil aqui da região do Alto Uruguai, com várias entidades, né? E a maior preocupação é essa onda de frio aí que você falou antes, né? Que deve chegar com sensação térmica de menos 25. Essas famílias aí que algumas estão desabrigadas, né? O telhado foi completamente destruído pela chuva de pedras ontem. Tá certo, então. Tá aí as principais informações para você do fenômeno que ocorreu na noite na madrugada, no caso, né? Desta terça-feira. Leandro, eu não ouvi, você acredita nisso? Não ouvi, eu estava num sono muito profundo já. Não ouvi. Você mora aqui em Erechim, né? Aqui em Erechim, hoje de manhã, o coordenador da Defesa Civil, Ronaldo Mani, conversou com o Natan Bretenbach, ele falou que em Erechim não foram registrados danos, né? A chuva aqui foi bem fraca, mas alguns bairros, como a região lá do bairro Vitória 2, Cerâmica, aquela região que fica mais pro lado de Getúlio Vargas, né? Registraram granizo em alguns lugares, né? Já aqui no centro, e por exemplo, em alguns bairros como Linho, Novo Horizonte, Copas Verdes, que fica nessa região de Três Arroios para cá, não registraram chuva de granizo. Então nós tivemos uma onda bem forte mais naquela região e pegou um pedacinho aqui de Erechim. Aqui no centro eu vi granizo. Eu moro aqui no início centro, da madrugada, granizo, alguma parte. Era mais ou menos 1h eu acordei com esse barulho aí. Aí fui dar uma olhada nas redes sociais. Foi um granizo muito mais fraco fiquinho. E muito menor do que esse lá de Getúlio Vargas, né? A gente via o tamanho das pedras aí, do tamanho da mão da pessoa quem pegava, né? Realmente muito forte. Muito bem. Quero mandar um abraço para Nadir Isoton, que está participando com a gente. Uma
uma ótima tarde, querida. Também a Marlova da Silva Sirena, boa tarde. Que notícia é esta, Ragnar Azago? Que fique longe esse frio. Infelizmente, Marlova, ele vai ficar bem pertinho, principalmente a partir de amanhã. Um beijão para Maria Camargo também, que tá ligada com a gente. O Marcos Souza Tatiana tá falando assim, boa tarde. Ronaldinho já era comentário como um atleta e agora continua sendo comentado pelas barbáries. Eita, Ronaldinho, sempre na mídia. É verdade, não tá fácil pro Ronaldinho, né, gente? Agora a gente vai dar sequência pro horóscopo, falando de Câncer, Leão, Virgem, Libra e também Escorpião. Eu acho que Leão, Virgem, Libra e Isso Escorpião. aí, vamos lá. Vamos lá, então. É importante buscar recursos e reconhecimento. Atenção, Leão. O momento astrológico tende a sinalizar experiências que podem lhe levar ao resgate de recursos. Para Virgem, os desafios podem lhe ajudar a rever prioridades e estratégias, já que Mercúrio adentra o setor de crise e Marte no seu signo. Já para Libra, visto que Marte passa a transitar no setor de crise e Mercúrio no de amizades, desafios tendem a lhe fazer aperfeiçoar sua relação com as pessoas. Em Escorpião, busque valorizar o intercâmbio de conhecimento no cotidiano e nas redes virtuais, como sugere a entrada de Mercúrio no setor do trabalho. Muito bem, um abraço para o Valentim Cardoso, que tá ligado. Boa tarde, gente boa. Uma ótima tarde, Valentim. Uma terça-feira maravilhosa para você. E Leandro, Oi. falando de vacinação novamente, tem uma notícia boa, porque 60% da população brasileira já está vacinada. E mortes e casos de Covid caíram em 40%. Então, equivale a 96 milhões de brasileiros vacinados com pelo menos a primeira dose. Uma baita notícia essa, a gente vê de Com perto a certeza. repercussão nos hospitais, por exemplo, aqui em Erechim, o nosso índice que chegou a 120% lá nessa onda que nós tivemos em março ali, fevereiro, né, de ocupação dos hospitais, agora ela está em 58%, né, e diminuindo todos os dias aí a quantidade de pessoas que estão na UTI nos hospitais aqui da nossa região. Então, uma boa notícia essa daí. Outra notícia, Ragnar, relacionada à vacinação, nós temos hoje 2 destaques, né? A Bharat BioNTech, que é responsável pela vacina Covaxin, a indiana, que chegou até pedir autorização, foi comprada por antecipação pelo governo federal, né? Toda aquela repercussão lá na CPI Covid, informou essa semana que não vai entregar mais as vacinas para o Brasil. A decisão foi informada à Anvisa após a empresa informar que a Precisa Medicamentos não possui mais autorização para representar a Bharat no Brasil. Com isso, o valor pago pelo Ministério da Saúde deve ser devolvido aí ao governo federal, né, pela empresa indiana, que até mesmo chegou já a entregar uma carga de vacinas aqui no Brasil, mas que estavam represadas lá no Ministério da Saúde porque não receberam a autorização da Anvisa de uso dessa vacina indiana e que foi tão comentada pelo presidente. O outro destaque da vacinação hoje é a questão da terceira dose. Nós, alguns dias, já vimos falando da obrigatoriedade, talvez, da terceira dose em São Paulo. O pessoal da Coronavac informou que vai disponibilizar, mas o Ministério da Saúde hoje disse que não será necessário o povo brasileiro tomar a terceira dose de quem já está tomando as 2 doses ou a dose única da Janssen para a imunização ficar completa, que essas doses já devem aí, como a gente está vendo, né, fazer os números de casos de Covid diminuírem bastante acelerado. Certo. Tá aí super esclarecido também para você que está acompanhando o programa direto da redação dessa tarde. E a Juliette tá triste, isso mesmo? Olha só, Ragnar, não é bem uma tristeza, mas o que está incomodando a Juliette é o peso da fama, né? A Juliette, para quem acompanhou o último episódio do documentário dela, que está falando sobre a Juliette, o que acontece é que ela não está conseguindo lidar com esse peso da fama. Na verdade, o que ela está sentindo falta é da Juliette antes da fama. A reclamação minha filha, vai fazer o quê? Dinheiro, Quem tá né? na chuva é pra se molhar, Dinheiro. Ela disse, pensasse nisso antes. Verdade. O que ela diz é o seguinte: eu não consigo ser a filha que eu era antes, a irmã que eu era antes, a amiga que eu era antes, a parceira que eu era antes. Hoje eu sou a Juliette que todos querem ver, e ela está cansada, ela não consegue ter 10 minutos de sono a mais, porque ela precisa acordar, fazer cabelo, maquiagem, e ela está com uma pressão imensa, além de tudo isso, porque tem uma equipe muito grande com ela,
e ela precisa dar respaldo para essa equipe. O trabalho dela é também o pagamento dessa equipe. E o por mundo exemplo. da música tá apostando muito na Juliette, Tá apostando né? Então eu bastante. indico pra Juliette uma terapia, quem sabe, né? Um reiki, alguma coisa pra deixar ela mais calma. Eu que me tentar deixa triste é não ter o conciliar. dinheiro para pagar. Agora ela tá sobrando dinheiro. Ela né, não quer, Juliette? chega- Aproveita, minha filha. Mas o que acontece, eu acho que eu entendo muito ela, Até- né? É tudo muito rápido. Ela não conseguiu respirar como a Juliette de antes, né? Ah, não, vou sair da casa do BBB, milionária, vou voltar para minha casa, vou ficar resguardada, vou fazer minhas coisas E que eu outra, fazia né? antes. Vai na praia, tem um paparazzi. Juliette foi na praia. E de Atravessa fato. a rua. Juliette atravessou O que eu a sinto rua. é que esses caras que vão para esses programas de televisão, parece que eles não se preparam muito psicologicamente para o que pode acontecer, né? Porque, isso aí. por um lado, tava dentro da casa, aí tu saiu de lá e daí tu entrou lá Sei com lá, 3 mil e 3.000, saiu de lá 7.000. com 30 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. Só que a questão é que você sabia que aquela casa estava cheia de câmeras sendo transmitida por uma das maiores emissoras de TV do Talvez mundo. pudesse. Mas Eles para não ser você mesmo. imaginam. Mas a ideia é essa. Era né? claro que Eles não aconteceu um imaginam, boom lá eles não têm dentro, muita né? noção da realidade quando entra e quando tá lá, né? Mas é que a ideia é Durante. essa, né, gente? Eu acho que é o seguinte, quando você tá lá, tu tem noção que tem mais de 80 câmeras, mais de 100 câmeras lá te filmando, mas tá te filmando sendo você mesmo. Quando você sai, é você famoso. É isso Eu acho aí. que essa é a ideia que a gente não Por tem isso que como tem que fazer viver. uma terapia, Com procurar um certeza, acompanhamento, alguém que Mas- te ajude, né? Porque nem sempre a gente tem que resolver os nossos problemas sozinhos. Eu sempre De fato, de fato. Mas Dá deixa eu te perto dizer nessa assim, ó, tecla, né? o que ela quer dizer é que ela jamais, ela disse assim, eu não tô triste com isso. Eu tô talvez seja cansada, exausta, e o que ela quer, ela tá muito realizada, muito feliz com tudo que está acontecendo, mas o que ela quer é sentir um pouquinho de como ela era antes, porque Tá ela não teve certo. esse tempo ainda, né? Ela só Muito saiu bem. e só trabalhou. Muito bem. Agora a gente vai dar sequência no restante do horóscopo, falando de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos lá então, olha só. Para o signo de Sagitário, ética e perseverança são essenciais para alcançar as suas metas, como indica então o ingresso de Mercúrio no setor espiritual, de Marte no profissional também. Já Capricórnio, busque se autoconhecer e ter experiências transformadoras, como aponta o ingresso de Mercúrio no setor íntimo e de Marte também no espiritual. Já Aquário, procure mostrar abertura ao diálogo e fortificar suas relações, como aponta Mercúrio no setor dos relacionamentos. Já Peixes, busque se planejar para aperfeiçoar a qualidade das rotinas e parcerias, pois Mercúrio adentra o setor do cotidiano e Marte o de relacionamento. Gente, eu não sei se vocês viram, mas está rolando pelas redes sociais uma informação que uma das seleções femininas de vôlei de praia se negou a fazer os jogos de calcinha. Aí, biquíni, né? e de De biquíni, biquíni. no caso, né? biquíni. Calcinha do biquíni, porque é calcinha também, né? Ah, tá. Daí Tu não entende, elas usam um calção, né? Elas usam uma calcinha de biquíni, normalmente, né? Tá. Mas elas se negaram e colocaram calção. Isso. Eu não lembro agora se é da Irlanda, você que está aí assistindo quiser contribuir com essa informação, porque eu não lembro direito. E aí a cantora Pink pagou a multa. Capaz. Com Teve lá o certeza. pessoal da Ela se ginástica compadeceu com artística as também, por meninas. causa disso, É, né? isso. Eles estão ensaiando, treinando, na verdade. Um pouco nós de tava, outras essa formas. semana eu vi esse assunto, né? Que se falava assim muito que inclusive do handball, acho que é o handball de areia, sei lá o quê, que as mulheres jogam de biquíni, né? Lá diz que as mulheres Não têm deve que. ser handball. Sei lá, é alguma coisa que as mulheres jogam de biquíni na praia, porque lá dizia no regulamento que, como será transmitido pela televisão, as mulheres tinham que usar biquíni para jogar, né? Eu acho que é no vôlei de areia, vôlei de areia, né? Leandro. É Um vôlei de areia. absurdo Aconteceu. isso, né? Um absurdo. Sempre é uma tradição, no caso, né? Mas eu acho que deveria ser opcional. Deveria se ser você opcional. quer, você usa. Se você não quer, você pode colocar. Mas por que os Vai homens não mudar o jogam quê? de sunga, então, É também? isso aí. Né? É que eu acho que existe uma grande sexualização do corpo Mas é exatamente feminino, isso, né? porque por causa que estava isso lá na coisa da televisão. Mas bem que Enfim. essas campanhas têm ganhado, Precisa né? da quebra de padrões. Pô, já que você de está fato. falando de Olimpíada, tem uma história muito bonita hoje rolando no mundo olímpico, que é a história do Ítalo Ferreira, de 27 anos. Ele ganhou a medalha de ouro
ouro do surf ontem, né? É a primeira medalha de ouro olímpica do surf, esse brasileiro, né? E a gente tem alguns nomes já bastante conhecidos, por exemplo, o Gabriel Medina e tal, mas essa galera aí cresceu lá nos Estados Unidos, no Havaí, com dinheiro e tal. O Ítalo Ferreira, ele é um potiguar do Espírito Santo e ele começou a surfar lá no Espírito Santo na tampa da caixa de papelão do pai dele que vendia aquele geladinho que a gente conhece De na isopor, praia. na verdade. De isopor, né? Então ele descobriu o surf lá na praia, ajudando o pai dele a trabalhar. E agora, né, inclusive chegou nas Olimpíadas, ele que teve prancha extraviada. Hoje ele é o melhor do mundo, né? Já venceu aí até a competição mundial, mas é um belo exemplo de um jovem que saiu lá da beira da praia, ajudava o pai aí com 12, 13 anos, né? E agora com 27 anos, campeão olímpico, a primeira medalha olímpica do Brasil aí de ouro, né? Nessas isso Olimpíadas. aí. E também é a primeira medalha de ouro, é o primeiro ouro que ele leva para o estado dele, né? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo não teve nenhum esportista até hoje que levou esse ouro para o estado, ele é o primeiro. Ele se emocionou, eu cheguei a ver uma entrevista dele, assim, que ele não conseguia falar com o repórter. Tá aí a prova de que internacional. todos os sonhos são possíveis, né? Basta acreditar, ter empenho e, claro, né, se dedicar para a realização. Falando em sonho possível, Ragnar, olha só, o Arthur Piccoli de Conduru, ele conseguiu realizar um seu sonho, apesar de ele não ter ganhado o BBB, o grande Big Brother Brasil. Ele comprou então o seu apartamento na Barra da Tijuca, um apartamento chiquérrimo de frente para o mar, e ele postou nas redes sociais, super orgulhoso, os fãs Legal, apoiaram parabéns. ele. E um grande apartamento, não soube os valores, mas pelas fotos que eu vi, dá uma conferida lá, é um apartamento, ó, super chique. É isso aí, a gente tem que ficar feliz com a felicidade de Isso outro. mesmo. Eu tô cansada de ver gente em rede social sempre fazendo comentários negativos, xingando todo mundo. Quando você vê uma coisa que você não gosta, passa. Não precisa comentar, não precisa destilar ódio. Só me responde, o que você ganha destilando ódio para alguém? Você só ganha sentimentos negativos que vão ficar dentro de você. Não gostou de uma coisa? Ah, tem ali uma publicação sobre o Pablo Vittar. Não gostei. Passa. Ah, tem uma publicação sobre o frio. Passa, entendeu? Passa. Se você não gosta, não destile ódio. Guarde dentro de você somente sentimentos bons, que com certeza o bem e as boas vibrações sempre voltarão para você. A Cleci tá participando, ela disse, esse frio só falta um cobertor de orelha para quem tá solteira. Ah! Verdade, hein, Cleci? A Vera Lúcia Azevedo também, boa tarde. Bah, ela com dinheiro e nós com vontade de gastar. A vontade de gastar não cessa nunca, né, Vera? É, eu acho que ela também tem vontade de gastar, mas não pode ainda, né? Porque ela tá trabalhando. aí. É verdade. Muito gente. bem, gente. Bom, o programa direto da redação fica por aqui. Eu Você tenho tem só mais uma coisa para acrescentar? uma informação. Antes eu falei que Fala o aí. Ítalo, ele é potiguar do Espírito Santo, mas quem é potiguar não é do Espírito Santo. Ele é do Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Certo, então, corrigida a Corrigimos, informação. tá? Valeu, Espírito Leandro. Santo- Boa tarde para você. Do Espírito Santo é capixaba. Boa tarde, Ragnara. Boa tarde. Valeu, até mais. Tchau, já. Tchau, tchau, Ragnara. Tchau, tchau, você de casa aí. Beijo grande. Até amanhã, 2 horas, hein? Não esquece.